Esse movimento da propaganda sem álcool, né? A propaganda sem bebida, pode ser. Sem a bebida nas propagandas, isso é fundamental. Nós temos que ter uma cruzada nacional para pelo menos isso, que é algo que a gente pode intervir e fazer. Agora, obrigar o pai a não beber, porque um pai que já bebe, são outros 500, é muito mais difícil. Então eu penso que a gente tem que pensar nas coisas práticas e que abranjam o maior número de crianças. Pois é, mas Breile, você que está aí... Mas o Luísio tocou num ponto interessante, né, ao falar dessa proibição da venda de bebida alcoólica nos estádios. A gente observa hoje uma grande... que a estrutura do esporte, pelo menos a que organiza as competições, tem criado mecanismos de repulsão à bebida alcoólica. Proibição nos estádios, a imprensa e os próprios dirigentes de clubes combatendo jogadores que têm problema com bebida alcoólica. O jogador que bebe tudo, ele é mal visto, né? Como Adriano não foi para a Copa, no Flamengo, mas o técnico dele está fazendo propaganda, como é que ele vai restringir? Justamente pela questão do comportamento e por ter problema com bebida alcoólica. E isso é muito interessante você ver da questão do marketing, porque como uma empresa vai para esse segmento que está repelindo a bebida alcoólica para fazer propaganda e ter um retorno de imagem positivo. Isso é um erro estratégico do ponto de vista de marketing. Então, associar a bebida ao desempenho físico, ao alto rendimento, é um erro na propaganda, para tentar associar valores da companhia de cerveja ao esporte. O que eles podem fazer que os argentinos fazem muito bem, a propaganda argentina faz? Associar exclusivamente ao torcedor. É ruim, causa influência, mas não é tão forçado quanto tentar vender uma imagem de saúde, bem-estar, desempenho físico. Eu também estou entendendo perfeitamente, concordo com você. E por que dá certo? Mas porque no Brasil a maioria dos jogadores é pobre, é negro, é gente humilde do povo. Então, a grande maioria da população que consome a bebida que é essa pessoa que a cerveja não é uma coisa tão cara no Brasil, que é acessível, então cria por isso que a propaganda é toda voltada para a formação de opinião de uma geração que vai passar a consumir. E não a que já consome. Mas o torcedor já consome, é o que você está dizendo, porque não é o erro. Mas no Brasil ainda tem um espaço muito grande para as produtoras de bebida ainda atuarem. Por quê? Porque a maioria da população é jovem, é uma população que está formando opinião, e o Brasil é uma grande potência. A maioria dessa juventude do Brasil, em 2025, vai ser trabalhador. Vai ser um trabalhador, vai ter salário e aí sim eles vão ter garantido toda uma população que consome depois bebida. Eu quero que você dê sua opinião no terceiro bloco, eu tenho que chamar intervalo, mas antes, a Berenice da Cidade Nova falou assim, olha, eu acho que o que influencia muito também são as músicas que falam latinha na mão, vou beber até cair, etc. Os jovens gostam e acabam sendo induzidos, a opinião da Berenice. Ela não deixa de ter razão, né, gente? Depois... A Juraci, do bairro Goiânia, fala, a bebida estimula sim o jovem, a propaganda não deveria incentivar, a partir do momento em que a Copa mostra a bebida estimula cada vez mais, o que gera brigas e muita confusão, é a opinião de Juraci. O Paulo Roberto da Savassi fala, todo cachaceiro tem como desculpa beber socialmente. Bom, nós vamos falar dessa coisa de beber socialmente. A Márcia Socrato... espero que seja isso, tá? Tá escrito aqui assim, ela é do bairro Ana Lúcia, falou, a propaganda realmente influencia, deveria ser proibido o patrocínio do esporte com bebida. Breiler, estou adorando a sua participação, parabéns para você. Já encontrou o funk. Nós vamos fazer intervalo, gente. Já respondeu a nossa enquete, você acha que a propaganda influencia, estimula a bebida entre os jovens? 32090021. Os outros contatos estão aí, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Normalmente quando encontra é um motivo para assistir ao jogo, tomar uma cervejinha, bater papo e também joga futebol, bate uma peladinha e depois vai tomar uma cervejinha. Sempre tem, isso é fato. Eu não bebo bebida alcoólica, também sou vegetariano, mas eu gosto de comer uma pipoquinha para ver o jogo. Gente, Brasil das Gerais, nosso programa hoje, nós estamos fazendo, na verdade, uma reflexão. Que você pode e deve participar com a gente, né? Você acha que a propaganda de cerveja agora, sendo uma marca patrocinadora da Copa do Mundo, pode influenciar jovens
a começarem a beber ou a beberem mais? Participe da nossa enquete, eu já tenho o resultado parcial. Aumentou um pouquinho, viu? 76% das pessoas que ligaram até agora sim acham que a propaganda influencia sim, e 24% não acham, não. Acham que não tem nada a ver. Agora nós vamos para a rua para saber das pessoas o que elas acham. Se influencia ou não influencia. Vamos dar uma olhada. Influencia, porque a maioria tem aquela pessoa como ídolo, então sempre vai querer fazer aquilo que ele faz, né? Então, muitas pessoas às vezes acabam bebendo por achar legal aquela pessoa bebendo, ser um ícone, ser um cara famoso, um jogador de futebol, e acaba bebendo também. Eu acho que a propaganda influencia, sim. O objetivo dela é essa. Ela tem o objetivo de vender cerveja. Toda propaganda que for feita, ela geralmente o marketing é para chamar o público. Ela pode influenciar qualquer pessoa que esteja assistindo. Isso não... Inclusive deveria ter até uma regulamentação melhor neste ponto, porque tem crianças que ficam assistindo coisas que não deveriam. Utiliza o tema, né, que todo mundo está focado, acho que influencia, com certeza. A pessoa vai na cabeça dos outros, né? Vai na ideia dos outros, a boa ideia você acaba indo, né? A criança vê o jogador de futebol como ídolo, um exemplo a ser seguido, né? Então tudo que ele fizer, obviamente uma criança vai querer fazer também. Cabe aos pais proibirem seus filhos e os estabelecimentos não venderem para menores de idade. Eu acho que deve funcionar assim. Acaba sendo uma referência, né? Tipo um herói para a criança, não consegue discernir muito bem ainda, né? Então eu acredito que os órgãos, né, fiscalizadores teriam que ter um cuidado especial nesse sentido. Pois é, ali uma pessoa diz assim, é lei, os pais devem olhar. Realmente tem lei, os meninos... Acho que menores de 18 anos não podem comprar a cerveja, se for no supermercado. Eu já vi várias vezes supermercado, achei até interessante, os meninos, aí o balconista lá, olha, você mostra a carteira de identidade, então você não pode levar. Eu já vi várias vezes isso. O problema é que as propagandas, a publicidade, ela passa a qualquer hora do dia, né, Brenner? Mas existe regulamentação também para a publicidade, só que infelizmente aqui no Brasil ela é descumprida e pouco fiscalizada. Porque associar diretamente o esporte, a bebida alcoólica ao esporte, ao desempenho físico, não é permitido por lei, mas aqui no Brasil corre solto e ninguém fiscaliza. Mas eu acredito que o ponto principal parte das empresas e da publicidade, porque falta muita criatividade para fazer uma propaganda envolvendo a bebida alcoólica relacionada ao esporte, porque dá para fazer alguma coisa menos forçada, tentando vender a qualquer preço. Menos apelativa, né? Sim, claro, esses valores de que o esporte o sucesso no esporte está diretamente relacionado à bebida alcoólica, à figura do ídolo que se associa à sua imagem. Porque aqui é guerreiro no Brasil, né? Sim, até o jogador brasileiro não é esse guerreiro que todo mundo está tentando vender na propaganda. O jogador brasileiro é o boleiro, é o malandro, o cara que... Futebol arte. Mas eles pegaram o Luiz Fabiano, que é dito como um guerreiro, o Dunga, que sempre foi dito como um guerreiro. Que tem então raça, eles pegaram dois que têm esse perfil. Na Europa, até porque nisso. tem aquele campeonato, o maior campeonato da Europa. Liga dos Campeões. Isso, que é também uma marca de cerveja que patrocina. Sim, e não patrocina e faz ações de marketing com muita criatividade. Voltada não para criança, para adolescente que pode se iniciar por influência da propaganda, mas voltada para quem já faz consumo da bebida alcoólica, talvez aquele bebedor ocasional que não se altera muito por causa da bebida. Então eles fazem ações nos dias de finais de jogos em bares em todo o mundo, com franquias que eles têm espalhadas aqui no Brasil também, fizeram uma ação de muito sucesso. Na Argentina, em época de Copa, a propaganda argentina é referência para o mundo todo pela criatividade, porque eles costumam misturar futebol à religião, como se a seleção fosse um deus supremo. Maradona, às vezes, em época de Copa, representa mais do que Deus na Argentina. Então eles brincam muito bem com essa relação e não jogam somente com o aspecto dentro de campo. Pois é, mas olha aqui, você que participa de um movimento, né, propaganda sem bebida, não sei, porque nós estamos no mundo capitalista, né, que o dinheiro é que conta, gente, e o programa está acabando, mas olha, o resultado final desceu, viu? 60% das pessoas que nos ligaram até agora acham que se influencia, 40% acham
que não influencia.